Olá, muito boa tarde. Eu sou Adriano, diretor da Vivo, no B2B. Estou vestindo uma calça preta, uma camisa preta, tenho 1,75 de altura, 89 quilos, cabelos castanhos, barba grisalha e olhos castanhos. É um prazer enorme estar aqui com vocês para conversar um pouco sobre diversidade e a jornada das pessoas com deficiência dentro da Vivo e nas outras empresas. E para acompanhar comigo nessa jornada, nós temos a Thaís e a Jéssica, nossas intérpretes em Libras. Muito obrigado. É importante a gente discutir um pouco disso e a gente divulga no nosso Workplace, essa live está sendo passada no nosso Workplace e também no LinkedIn. E falar de pessoas com deficiência é muito importante que a gente possa criar ambientes acolhedores e que a gente consiga, de verdade, criar uma sociedade mais eficiente, mais íntegra e amorosa para todos nós. Hoje, para a gente conversar um pouco e entender um pouco desses desafios, a gente precisa destacar alguns grandes números. Nós temos cerca de 19 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, o que representa aproximadamente 9% de toda a nossa população. É um número muito representativo e a gente não pode deixar de tratar essas informações e tratar esse grupo de pessoas com deficiência. É notório o que as novas leis vêm conduzindo nos novos caminhos, criando espaço para essas pessoas. No entanto, as empresas também assumem um papel de responsabilidade e engajam cada vez mais nesses caminhos. Para isso, nós temos também que não só contratar, a gente tem que olhar para além de contratação, a gente tem que ir além disso e cuidar da jornada desses profissionais dentro dos ambientes de trabalho para que a gente possa conduzi-los na sua jornada profissional dentro e fora das empresas. Bom, hoje a gente tem convidados especiais para dividir esse espaço comigo. Eu queria que cada um de vocês se apresentasse e dissesse um pouco de experiências de vocês e como vocês veem esse caminho, essa jornada dentro da Vivo e como a gente pode, ouvindo histórias inspiradoras, incentivar cada vez mais as pessoas, as empresas, quem está dentro e fora da própria Vivo. Pode começar comigo? Por favor. Então, meu nome é Luiz, eu trabalho aqui na Vivo faz uns 3 anos e eu estou ali na diretoria de relacionamento B2B dentro da VP de pessoas. VP de negócios, gente. Eu acho que eu vou me autodescrever, né? Primeiro, desculpa. Eu sou um homem negro de pele clara, eu tenho 21 anos. Eu sou uma pessoa com deficiência física e faço uso de cadeira de rodas. Eu acho que uma coisa que me marcou bastante aqui na Vivo são as oportunidades que existem dentro da empresa, tanto para desenvolvimento, quanto para você fazer parte de grupos de afinidade, então pessoas negras, pessoas com deficiência, mulheres. Eu acho que tem sido algo bem interessante assim, para o meu desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional. Joseli? Boa tarde, eu sou a Joseli, mais conhecida como Josi ou Jo. Eu estou aqui na Vivo há 15 anos, trabalho na área de fraude, sou uma mulher de pele clara, cabelos cacheados na altura dos ombros, mais ou menos. Estou usando hoje uma blusa púrpura, bem vivo, uma calça jeans azul escuro, um sapato bege. E o que me marcou na minha trajetória profissional até hoje, com certeza, foi quando eu assumi a liderança do Grupo Vivo Igual. Só que, para eu assumir essa liderança do Vivo Igual, eu tive que me autoaceitar. Então, são 2 momentos, a minha autoaceitação e a minha liderança, e assumir a liderança do Vivo Igual. Vou fazer um gancho. Eu também passei por esse momento. Eu sou uma pessoa com deficiência invisível, sou deficiente auditivo e vim por toda a minha vida e história profissional com isso comigo. E há apenas 1 ano atrás eu me declarei deficiente pelos meus legais aqui na própria Vivo, porque eu acredito de verdade que a gente pode ajudar as pessoas. Com certeza. E eu aprendi com isso que muitas dificuldades que eu tive estavam relacionadas a isso, eu nem sabia. Então, se a gente cria um ambiente acolhedor, onde as pessoas possam ser elas mesmas, a gente consegue, de verdade, tocar o próximo. E a gente consegue, com amor e respeito, fazer e disseminar essa semente, né? Todos somos iguais. As deficiências estão aí,
talvez para nos diferenciar, mas não para nos deixar expostos ou sozinhos. A gente tem que, juntos, criar um caminho melhor. Com Muito certeza. bacana, muito bacana. Muito bom. E você, Vitor? Meu nome é Vitor Cavalcante, tenho 39 anos, minha autodescrição, hoje eu estou utilizando uma camisa branca, uma calça jeans, um sapato preto, tenho uma cor parda, tenho 39 anos, sou uma pessoa com deficiência física, uma deficiência no braço direito, chamada lesão plexo-braquial, foi adquirida no parto, então minha convivência inteira foi com essa deficiência. Estou na Vivo há 14 anos, com muito orgulho, sempre na área de operações, de serviço ao cliente. Passei por diversas tecnologias, iniciando aí pela parte de linha metálica, depois Speed, o início da banda larga aqui no Brasil, DTH, a nossa TV por satélite, e hoje ocupo, dentro da Fibra, né, ocupo a posição de gerente de serviço ao cliente na equipe Elite, uma equipe aí dentro da VP da Engenharia de Serviço ao Cliente, onde o nosso intuito é trazer excelência aos nossos clientes. Quando a gente fala de um impacto, né, do que realmente me marca dentro da Vivo, eu lembro quando eu assumi minha posição de líder aqui dentro da empresa, tive um feedback muito positivo do meu diretor, onde ele fala que a gente tem que ter a nossa gestão de tempo, né? Que o nosso autodesenvolvimento está muito relacionado a uma gestão de tempo. Hoje, nessa vida dinâmica, corrida, rápido para tudo que é lado, se a gente não parar e se planejar para o nosso desenvolvimento, a gente fica para trás. Então, esse é o recado inicial que eu quero passar para todos. Muito bacana, muito bacana. Ivone? Bom, eu sou Ivone Santana, sou uma mulher branca, de olhos azuis, cabelos ruivos, agora um pouco compridinhos, que eu sempre usei bem curto, encaracolados. Estou usando um vestido preto e branco e um blazer preto. Um marco na minha carreira foi o passo que eu dei na criação do Instituto Modo Parités. Eu vinha de uma trajetória como executiva dentro de grandes empresas e decidi dedicar a minha energia produtiva, o meu trabalho, o conhecimento que eu tenho, a experiência, as minhas competências, habilidades para a questão da inclusão, de uma sociedade mais equalitária. Então, isso já tem 10 anos que eu criei o Instituto Modo Parités e desde 2018 eu tenho contribuído com a Vivo no programa na estruturação do programa de diversidade e inclusão. Então, para mim é uma alegria estar aqui hoje comemorando, né, a Semana do Direito das Pessoas com Deficiência, junto com essas pessoas aqui tão especiais, tão queridas. Que bacana, que bacana. São histórias lindas que merecem ser contadas e com certeza vão cativar outras pessoas, quem está aqui dentro da Vivo, quem não está dentro da Vivo também. Então, parabéns, muito obrigado. E a gente vai para um bate-bola aqui, vou dividir com vocês alguns blocos, tá? Hoje, agora, falando um pouco de autoestima, autoconhecimento, começar com algumas perguntas para vocês, tá bom? É para a Joseli e para o Vitor. Vocês comentaram um pouco de como foi marcante e como algo marcou vocês na trajetória profissional. O que vocês trariam para a gente, ou quais são os desafios que vocês tiveram, que vocês ainda têm, e que vocês têm lidado com isso, ou ainda visualizam que podem lidar, para que vocês possam desenvolver uma carreira profissional coerente, correta, de modo igualitário. Como é que vocês veem isso? Dado que vocês têm uma história marcante, um ponto que marcou vocês, como é que vocês veem o desenvolvimento disso? Durante muito tempo, Adriano, eu não me aceitava. Eu me escondia no mundinho. Eu sempre quis trabalhar na Vivo, tá? Então eu entrei na Vivo, só que eu não queria me expor, eu só queria estar ali no meu cantinho, trabalhando onde eu queria, fazendo o meu trabalho sempre com excelência, mas fazendo só aquilo. Eu não queria me expor, não queria nada que me pusesse em destaque, nada disso. E eu, depois de muito tempo, eu fui participar, por acaso, de uma reunião do Grupo Vivo Igual.
E aí foi quando eu me senti super acolhida. E aí eu comecei a ver pessoas, histórias, experiências que eram um mundo totalmente que eu não conhecia. E eu fui começando a fazer a minha autoaceitação. E aí eu fui convidada para participar de um programa aqui da Vivo, que é Eu Escrevo a Minha Biografia, com essa pessoinha aqui, a Ivone. E ela me ajudou muito a me desenvolver, a conversar mais, a me expor, a ir buscar. E eu costumo dizer que, por um tempo, eu voltei a ser uma criança de 5 anos, super curiosa, querendo fazer todos os cursos possíveis, querendo abraçar o mundo, correr atrás de tudo. E foi quando abriu a eleição para o grupo de liderança, né? Para a liderança do Viva Igual. E eu fiquei, será que eu vou, será que eu não vou? Compartilhei, inclusive, com a minha gerente, ela super me apoiou. Vai, se for para ser, vai ser. Falei com uma outra pessoa também do grupo de diversidade, também super me apoiou e eu me inscrevi. E quando saiu o resultado, eu não sabia, era um misto de emoção, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Aí eu fiquei literalmente uma criança, eu ria, chorava e as pessoas me parabenizando e eu não conseguia nem falar. A ficha ainda está caindo, mas hoje participar dessa liderança está me desenvolvendo muito como pessoa, como profissional. Hoje em dia eu consigo ajudar outras pessoas, eu consigo ter uma voz ativa que eu não tinha antes. E isso é muito, muito, muito gratificante para mim. Muito mesmo. Que bacana, que orgulho. Parabéns. Eu sempre tive uma autoestima bem aflorada. Isso me ajudou muito na minha infância. Então, meus amigos, meus pais, então foram muito atuantes dentro da minha infância. Então, isso representa muito bem. Então, nunca fui considerado como um deficiente. De um modo geral, sempre fui... o sol nasceu para todos, né? A gente tem uma frase bem impactante com isso. Então, me ajudou muito. Hoje, eu falo muito que a gente precisa ser protagonista da nossa carreira. Então, nós que fazemos o que a gente deseja, o que a gente busca. Hoje, dentro da Vivo, os desafios são diários para o mundo de operação. Então, cada dia algo diferente acontecendo, no caso de cliente e tudo mais. Mas o protagonismo está muito nas ações que a gente executa diariamente. Então, eu falo muito para o time hoje, onde eu lidero, que a gente tem que ser muito direcionado diariamente. Então, o que a gente desenha em cima de um planejamento é o que a gente vai realmente conquistar. Eu sou um cara que realmente busco esse protagonismo, busco o crescimento profissional. Então, todo o tempo livre que eu tenho ali, gasto um tempinho dentro das nossas plataformas para estar estudando, para estar incentivando as pessoas, porque a gente acaba se tornando um exemplo, né? Que bacana, é isso mesmo, exemplo, né? Liderar pelo exemplo, né? É isso que a gente precisa. Ivone, com a sua experiência, trabalhando todos esses anos com os profissionais, né, com deficiência, o que você acha importante hoje no desenvolvimento de carreira, de autoestima desses profissionais, principalmente para quem está começando a carreira? Muito legal essa pergunta, porque é um cenário tão complexo, né, Adriano, que tem muitos aspectos que precisam ser considerados. Então, antes de chamar a atenção para essa quantidade que você trouxe aqui. Então, são 8 milhões, 18 milhões. Não são todas as pessoas, até pelo histórico de exclusão, a falta de acesso à educação, ao trabalho, à renda, muita gente ainda não tem essa condição de se desenvolver, de desenvolver sua própria autoestima, ou tem uma condição familiar de ter esse desenvolvimento. E, por outro lado, são pessoas que muitas vezes enfrentam obstáculos de trajeto, de acessibilidade, de atendimento, trajeto escolar, falta de acessibilidade na sociedade em todos os ambientes, né? Até mesmo no atendimento à saúde. Então, muitas dessas pessoas que estão chegando nas empresas hoje têm o objetivo de conquistar o trabalho, o emprego, a renda, e não pensaram ainda em conquistar uma carreira. Isso faz diferença. E aí, o que é a recomendação, né, que a gente faz?
tire um tempo para você. Se você já está aqui, já está no mercado de trabalho, já está trabalhando, procure o seu autodesenvolvimento, seu autoconhecimento, seja por mentoria, psicoterapia, aproveitando os cursos que a empresa oferece, para que você se olhe e busque os seus objetivos profissionais, a sua realização profissional e faça um plano de carreira. Isso vale para todo mundo, mas principalmente para as pessoas que enfrentam muitos obstáculos. E ao trabalhar com as pessoas com deficiência ao longo desses anos, principalmente em programas como o Eu Escrevo Minha Biografia, que a Josi citou aqui, nós identificamos também que quando a pessoa com deficiência enfrenta mais obstáculos para chegar aqui, para o trajeto, na vida, na escola, isso traz algumas consequências. Algumas são positivas, porque a pessoa desenvolve uma criatividade, ela encontra soluções mais rápido, um espírito colaborativo de buscar soluções, inovação, né? E maior resistência a pressões, que hoje a gente está sempre submetido a essas pressões. Então, isso é o aspecto positivo. Mas nós temos também um aspecto que não é positivo, que é o do excesso do estresse, da energia que a pessoa está empregando para enfrentar obstáculos e que deveria estar empregando em si mesma, né, e no seu desenvolvimento. Então, isso precisa ser considerado, tanto pelas empresas quanto pelas pessoas, quando a gente pensa em carreira da pessoa com deficiência, né? Por isso que é importante buscar esse reforço de autoconhecimento, autoestima, buscar esse apoio, né? Que bacana, que bacana. Acho que esse é o caminho, né? Autoestima, autoconhecimento, isso move a gente, né? Isso move montanhas, né? Isso leva todo mundo para frente, né? Dani, você é nosso rei do TikTok, né? Vamos lá, ouvindo essas histórias assim de pessoas super experientes, né? Que já estão na jornada, trilhando o caminho há algum tempo. O que você vê de mercado e como isso pode impulsionar ou tem impulsionado sua carreira? O que você, ouvindo a gente falar, ouvindo essas histórias incríveis, como é que você vê que isso pode te ajudar? Eu acho que ao entrar na Vivo e também fora, né, participar de vários eventos e coisas que acontecem, eu tenho percebido que a gente pode estar em diversos espaços, né, pessoas com deficiência em geral. Eu acho que se ver no mercado de trabalho e ver diferentes pessoas com deficiência no mercado de trabalho ajuda a gente a também entender que você pode chegar nesses lugares. Eu achei muito interessante o comentário que a Ivone fez agora, porque eu acho que essa que é a questão principal, que a gente vive não só dentro da empresa, mas também fora. E o fora, às vezes, vai impactar também o dentro das empresas. Então, eu acho que é isso que tem me movido, assim, de tentar achar o equilíbrio e ver que pessoas como vocês, tipo, têm o equilíbrio entre a vida fora da empresa e dentro da empresa, que eu acho que é o principal, assim, para você se cuidar, ter autoconhecimento, se desenvolver, mas também cuidar da outra parte, que é da saúde e também das questões psicológicas e todas essas que envolvem uma pessoa com deficiência ou uma pessoa sem deficiência também, mas acho que a pessoa com deficiência tem toda a questão da bagagem que a Ivone comentou. Perfeito, perfeito. Muito bacana. Eu quero aproveitar o assunto da temática para trazer algo super importante também. Bom, quero falar para vocês que estão assistindo que a gente tem aqui no LinkedIn e que vocês queiram fazer parte do nosso time. A gente soltou aqui o QR Code, é só escanear com a tela do seu celular e lá a gente tem todas as vagas exclusivas que estão abertas hoje na Vivo. Vem para cá, vem fazer parte do time da Vivo que vocês vão ser felizes, muito, eu garanto. E para quem é colaborador interno também, tá aqui, a gente tem acesso às vagas afirmativas exclusivas, o QR Code está na tela também, e se vocês querem saber mais, é só acessar ali o Vivo Minha Carreira, tá? Isso é importante, a gente vem nesse desafio cultural e a gente vem com toda a nossa liderança trabalhando nesses caminhos, e isso tem que ser dito, assim, nós trabalhamos com responsabilidade. E responsabilidade com a nossa sociedade. Dentro da Vivo a gente vem construindo um caminho
para todos os grupos de diversidade, para os grupos de pessoas com deficiência também. E a gente quer, nessa jornada, trazer gente boa para dentro da Vivo. Tem muitas informações de mercado e a gente pode ver que não se faz inovação sem diversidade. E a diversidade passa por diversos grupos de diversidade. Então a gente precisa, nós somos uma empresa de tecnologia, a gente precisa de pessoas diversas dentro da Vivo. Tá bom? Bom, dando sequência, a gente vai falar um pouquinho de estratégia de desenvolvimento, da carreira, a gente vai bater um papo agora. E eu queria, assim, também dizer para vocês como é importante a estratégia de desenvolvimento de carreira. É importante que todos tenham consciência disso. Independente da deficiência, eu acho que a autoestima, o autoconhecimento, como a gente viu, como vocês viram a gente comentando aqui, isso faz a diferença, faz aquele ponto a mais para a gente dar o próximo passo. E todos somos capazes. Eu acho que esse é o grande recado, né? Eu vou fazer uma pergunta para o Vitor agora. Vamos lá, Vitor. O que você acha que está dando certo quando a gente pensa na carreira das pessoas com deficiência dentro da Vivo? E do que está dando certo, se a gente pode replicar, por exemplo, você pode trazer experiências da sua área, se a gente pode replicar em outras áreas ou em outras empresas também. Assim, a Vivo é uma empresa realmente que faz inclusão. Todos os pilares de diversidade, ele não é só falado, ele é colocado em prática. Isso eu posso dizer com bastante naturalidade. Hoje a Vivo tem diversos destaques. Um deles se encaixa muito bem, que é o programa Saúde e Bem-Estar. É um programa que eu vejo com bons olhos, muito no sentido de que está ali para promover o bem-estar e a saúde de cada colaborador. Dentro desse programa existem vários pacotes. Tem lá nutrição, fisioterapia, tem quick massagem, é um programa realmente muito completo. E lá tem um ponto muito importante, que é o programa Conte Comigo. É um programa de 24 horas, extremamente sigiloso, que o grande foco desse programa ele está relacionado a você ter o conhecimento do seu, na verdade, a gestão do seu autoconhecimento, que é extremamente importante para cada um, e também o controle da sua saúde mental. Então é um programa, quando a gente fala do programa Bem-Estar, ele é muito completo nesse sentido. Além de você trazer lá o que o nosso amigo Dani comentou, né? Aquele controle emocional da sua vida particular, profissional, aquele equilíbrio. Então ele te ajuda nisso e também te ajuda nesse autodesenvolvimento e fortalecimento. Quando a gente fala também de autodesenvolvimento, a gente tem diversas plataformas dentro da Vivo. Tem a plataforma de Academia V, hoje existe um programa muito bacana lá, chamado Carreira em Foco, onde a gente consegue trilhar nosso desenvolvimento. Então, essa plataforma é exclusiva para colaboradores. Então, quem tem interesse de estar participando dentro da Vivo, essa plataforma é nossa, está aqui com a gente. Tem uma plataforma de Success Factors, é uma plataforma da Vivo também que dá o direcionamento de várias ferramentas que está acontecendo aí de novidade. Seja aí inteligência artificial, algo voltado para um mundo mais de Power BI, um mundo mais analítico, está ali com a gente. E também para líderes, tem a Academia de Líderes, que é uma academia que ela é muito composta para que, no cargo de coordenador, de executivo, para que a Vivo já dá o treinamento ali, para que como a gente possa seguir com os nossos colaboradores, qual que é o nosso intuito, o que a Vivo prega, qual que é o propósito e como que a gente pode passar isso para os nossos colaboradores. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, né? Hoje a Vivo tem esse programa muito completo, a gente tem tudo aqui, isso é importante falar, frisar. Então quem tem interesse de estar fazendo parte dentro desse mundo aqui que é a Vivo, fica aberta aí as portas, aí, conforme o Adriano comentou, né? Acho que já foi listado aí o QR Code. Eu recomendo, eu estou aqui há 14 anos e eu repito quantas vezes for necessário, que eu tenho orgulho de estar atuando aqui. Orgulho. É isso que tem, né? Essa é a palavra, né? Essa é a palavra, né? Agora, para a Joseli e para o Dani, tá? O que vocês têm feito para se desenvolver profissionalmente? Quero saber de tudo, hein? De tudo? Tudo. Vamos lá. Como nosso amigo aqui, Vitor, já falou, a Vivo, ela nos beneficia com muitos programas, assim. Eu
sempre participo do Explore Mais, que eu já consegui bolsa de 100% no curso que eu queria. É muito bom. O Sussex também, que eu faço muitos cursos lá. Tem a plataforma Galena também, né, que tem cursos gratuitos e tem alguns cursos que são pagos, mas assim com valor super acessível, inclusive pós-graduação, muito boa. Tem o Dexway, que é inglês e espanhol, que eu faço os dois. E, entre outros, vários workshops de curiosidade, lógica computacional, quase todo mês tem uma série de workshops que a Vivo promove. Além disso, quando eu preciso de algo além, eu ainda vou buscar fora em alguma outra instituição, mas aqui é muito completo, viu? Muito completo mesmo. Participo de alguns podcasts também, e é isso que eu faço para me desenvolver. Boa. E você, Dani? Acho que assim como a Josi, desculpa. Eu gosto de pegar ou participar de várias coisas da Vivo, até porque, né, a gente já está aqui dentro, então acho que é bem interessante participar. Eu fiz o Dexway também, eu fiz o Yellow Belt pela Vivo. Eu participei do processo seletivo para o Green, mas ainda não passei, quem sabe na próxima. Quem sabe? Também participo do Explore Mais, tem várias coisas aqui dentro. E eu gosto também de ver muita coisa sobre diversidade, então eu participo de muita coisa que tem no LinkedIn, muita coisa que tem na minha cidade mesmo, né? Eu sou de Curitiba, então eventos que tem na cidade. Eu acho que estar aberto a oportunidades e aproveitar o que tem ao nosso redor é legal para você se desenvolver também e se autoconhecer, ver o que você gosta, o que você não gosta. Sim, então, com certeza. tem bastante coisa. Que bacana, me deu até vontade de me candidatar de novo, né? Fazer o processo de novo, né? Porque Pois muito bacana, mas assim, acho que vocês passaram por tudo, né? O que eu ia comentar é que a gente tem diversas ferramentas de desenvolvimento profissional. Eu, como líder, incentivo os colaboradores nessas ferramentas. E, inclusive, o Explore Mais, que dá bolsa de até 100%. Josi já pegou uma, que bom. Você faz o Yellow Belt, vai passar para o Green Belt, vamos lá, tenho fé em você. Mas, além disso, a gente tem, por exemplo, na certificação Yellow Belt, a gente tem processo acessível e com vagas afirmativas, o que é muito legal. A gente tem diversas ferramentas, mas o que é importante a gente tem a Academia de Líderes também, que lá tem um enxoval completo de cursos e ferramentas para desenvolvimento dos nossos líderes. Inclusive, a gente tem desenvolvimento de liderança lá, de liderança inclusiva. Porque um dos cuidados que a gente tem dentro da Vivo, a gente tem discutido isso muito dentro dos nossos grupos, com as pessoas, com os colaboradores, não adianta a gente só cuidar do desenvolvimento profissional dos colaboradores, nós também temos que cuidar do desenvolvimento dos nossos líderes. Perfeito. Eles que vão conduzir a jornada dos profissionais dentro da companhia. Então é muito bacana, quando vocês trazem isso, dá um orgulho enorme, porque quando eu brincando, né, eu vou me candidatar, não, é vontade, quando eu vejo as pessoas dizendo tudo que a gente faz, todos os caminhos que a gente segue, me dá vontade de fazer de novo. É bem difícil o processo, mas não sei se eu queria muito, mas tudo bem, mas vamos lá. É um orgulho enorme e a Academia de Líderes está aí para desenvolver nossos líderes também. Bom, vamos lá, agora a pergunta é para a Ivone. Né? Mas não é que nem debate, é mais legal. Aqui é mais agradável. Citamos muitos avanços importantes, né? Sim. A gente fala desde desenvolvimento das pessoas, ferramentas de desenvolvimento, até leis mesmo, de verdade, que eu acho que estão aí, a gente tem que, na verdade, o governo tem que olhar bastante para isso, né? Mas quando a gente pensa no desenvolvimento de pessoas com deficiência, pegando um pouco do gancho, né? Qual é o papel do líder na vida desses profissionais? Muito legal. O papel do líder para a inclusão é fundamental. Assim, não acontece a inclusão verdadeira dentro de uma companhia, dentro de uma organização, se a liderança não estiver engajada. E mais do que engajada, é preciso estar preparada. E essa preparação ela precisa ser constante, precisa ser renovada, né? Porque você faz uma preparação aqui, as coisas evoluem, o cenário evolui, então essa preparação é constante, porque se trata de gestão de pessoas, e pessoas com deficiência
que estiveram excluídas da nossa convivência por séculos. Então, nós estamos aprendendo. Então, eu sempre falo que a liderança, sim, é estratégica, é fundamental e precisa estar preparada. E preparada no sentido de ter segurança, porque eu pelo Instituto Modo Parités, eu estou em contato com gestores, com líderes de empresas dos mais variados setores, dos mais variados tamanhos, quase todos os dias, e tem um traço em comum, que é a insegurança. Eu não sei se eu vou saber conduzir um processo de seleção inclusivo, se eu vou conseguir desenvolver a pessoa, se eu vou conseguir dar um feedback, se eu vou conseguir reter. Então, essa segurança a liderança precisa ter. Mas, além disso, eu chamo a atenção para um aspecto. Eu acompanhei aqui na Vivo, né, desde o início, quando a gente começou, e fizemos dezenas de turmas de liderança, preparando as lideranças para inclusão da diversidade como um todo, das pessoas com deficiência. Depois veio o programa Eu Escrevo Minha Biografia. Isso tudo dá a base para um ambiente mais inclusivo que a gente está ouvindo aqui, os depoimentos, né? Mas eu quero chamar a atenção para um aspecto que é muito interessante, é quando a liderança realmente percebe o valor da inclusão, da diversidade no seu time e potencializa isso. Requer dessa liderança uma sofisticação na sua própria formação, porque essa liderança precisa ter a sensibilidade de potencializar o que é melhor em cada pessoa e trazendo essas experiências diversas de cada pessoa do seu time, essa liderança também vai conseguir melhores soluções, melhor clima, mais participação, mais colaboração, mais criatividade, inovação, menos erros. Então, é só ganho, né? Mas é um processo, é uma jornada. O ambiente inclusivo, ele nunca é uma ação pontual, ele é uma jornada que não acaba, só acaba quando a gente também já não está mais na empresa, né? Mas enquanto estamos na empresa, precisamos evoluir e nos desenvolver. Então, a diversidade e a inclusão, ela traz para o líder também esse desafio de se desenvolver, de ser uma liderança melhor, de ser uma pessoa melhor, né? É o ganha-ganha. Eu acho. E você colocou um tema de jornada, a gente falou um pouco de jornada, né? Eu acho que a gente, como ser humano, a gente esquece um pouco da importância da jornada. Muitas vezes a gente se pega assim, eu vou ser feliz quando eu tiver aquilo, eu vou ser feliz quando eu sair de férias, eu vou ser feliz quando estiver naquele cargo. A gente esquece de curtir o caminho. E a jornada é muito importante, porque na jornada a gente aprende, a gente pega os ganchos, a gente cria casca, a gente se desenvolve, a gente pode ouvir o próximo. Então, a jornada é muito importante nesse caminho. Agora eu vou fazer a pergunta para todo mundo, tá? E a gente vai botar a ordem aqui, a gente vai organizar quem começa. Tá? Não precisamos ficar brigando por quem falar primeiro, tá bom? Acho que o Dani tem vontade. Eu tô brincando. Vamos lá. E a gente já falou um pouco disso, né? Equacionar, equilibrar vida profissional, vida pessoal é um tema super relevante, né? E quando a gente olha para a jornada das pessoas com deficiência, isso talvez tenha algum gatilho a mais. Eu queria entender um pouco de vocês, como é que a gente consegue trabalhar, como é que se trabalha o equilíbrio entre o profissional e o pessoal, inclusive nesse caminho de pessoas com deficiência, como é que a gente cria esse equilíbrio, como é que vocês veem isso? Vamos começar pela Joseli. Ganhou. Ganhei. Olha, Adriano, a saúde com certeza é o pilar, né? Sem a saúde a gente não consegue buscar autoconhecimento, não consegue trabalhar, não consegue viver. Eu consigo conciliar bem, me estruturar bem o trabalho com a saúde. Hoje eu sou ativa, vou para academia eu tento pelo menos 3 vezes na semana. Que beleza, hein? Eu vou 3 vezes por ano. Conto com o nosso Gympass, né? Quem é colaborador que quiser pode ter. Eu faço acompanhamento com o programa Bem-Estar, que inclusive eu tenho acompanhamento de educador físico, que faz todo o meu treino de acordo com a minha condição, e uma nutricionista, que faz a minha dieta de acordo com a minha necessidade. Então isso aí, para mim, já é assim. E aí eu consigo conciliar minhas consultas de rotina, meus exames de rotina, minhas fisioterapias de rotina,
tudo dentro do meu tempo, muito bem. E com essa segurança que eu tenho, com tudo isso, eu consigo me desenvolver. Que bacana, super equilíbrio, hein? Será que um dia a gente chega lá, né? Né, Vitor? E aí? E você, Vitor? Hoje eu tenho uma rotina também parecida com a da Josi. Eu vou para academia todos os dias. Eu falo que preciso liberar um pouquinho de endorfina por dia, faz bem. Hoje é onde eu consigo equilibrar muito bem o meu dia. Então a academia faz muito bem para isso, para mim. Depois eu vou para o trabalho. Hoje a gente diz, né, dentro da Vivo que tem hora para tudo e realmente tem hora para tudo. Então hoje eu consigo, na hora de ir embora, realmente me desligar. Lógico, a gente tem uma operação por trás, mas a gente consegue ali com todo o time, todo mundo bem engajado, a gente consegue se desligar para ter aquele momento único com a família quando chega em casa. Então isso dentro de uma liderança é muito importante, porque a gente fica com aquele receio, né? O que pode acontecer, e a Vivo te dá essa tranquilidade. Então, hoje a gente tem essa tranquilidade para estar atuando, tem tranquilidade para sair de férias. Então, o famoso tem hora para tudo acontece realmente aqui dentro da Vivo. Que legal. E você, Luiz? Gente, vou falar de academia, eu não faço. Eu comecei algumas vezes, mas eu sempre acabo desistindo. Mas eu acho que é o momento também, a questão de tanto que eu falei sobre equilíbrio no começo, porque acho que a minha rotina hoje, por estar trabalhando e também estudando, acaba sendo um pouco caótica. Mas, apesar de tudo, eu acho que na Vivo, por conta de ter uma certa flexibilidade no horário, eu consigo fazer os dois, estudar e trabalhar. Sim. E daí, claro que a questão da saúde, eu tento conciliar no meio aí dos dois. Faço acompanhamento, né, médico, claro, faço fisioterapia, mas a academia, que também era uma coisa que eu deveria fazer, não ando fazendo. Essa parte eu não tô cumprindo. Mas eu acho que eu tenho conseguido equilibrar de uma certa maneira, mas eu acho que também dá para melhorar, entendeu? Que bacana. Eu tô igual você na academia, eu jogo futebol de domingo só. Pois é, eles são nossos exemplos. E aí eu aqui. machuco meu joelho, aí fico 5 meses sem ir, vou fico 6 meses sem ir, vou outro. E você, Ivone? Bom, eu também não consigo equilibrar tudo, não. Difícil. Meus filhos já estão independentes, então, enquanto eu era mais dedicada, dividida, me multiplicava entre maternidade, trabalho e todos os outros pilares, era um pouco mais complicado. Agora eu tenho um pouco mais de liberdade, né, com a independência deles, mas mesmo assim eu trabalho muito, porque eu tenho um problema que eu trabalho com o que eu gosto, com a minha missão, com o meu propósito, então eu acabo me envolvendo muito. Então o lazer fica meio de lado, mas eu tenho conseguido sim fazer treino de musculação, yoga, fazer o acompanhamento médico anual, né, preventivo. A parte de psicoterapia eu acho muito importante também, então a gente se conhecer, a parte emocional, mental. Eu gosto de ler livros para a parte intelectual, porque a gente está acostumado com informações muito curtas, muito rápidas, muitos vídeos, assim, e às vezes a gente não desenvolve tanto a parte intelectual. E como eu trabalho com geração de conteúdo, com formação das pessoas, né, nos workshops, nos cursos, isso é importante. A parte espiritual também, eu acho muito importante, eu procuro cultivar. Então, a gente é um ecossistema integrado, né, e a gente tem a responsabilidade por cuidar desse corpo que a gente leva por aí, que leva a gente por aí, né? Então, enquanto a gente respirar, nós precisamos desse cuidado, mas nem sempre é possível equilibrar todos os pilares, né? E aqui eu, até conversando antes, né, com a Laura, com o Cauê, o Evandro, a gente até identificou uma questão que, para algumas pessoas com deficiência, esse autocuidado é um pouco desafiador, às vezes até por falta de acessibilidade, né? Então, no mais básico, que é uma consulta médica, muitas vezes não tem acessibilidade. Por exemplo, você quer fazer uma consulta privada, só você, mas algumas especialidades, elas exigem que você vá acompanhado, ou a maca não tem acessibilidade, ou não tem libras, então isso também é algo que a sociedade ainda precisa cuidar, né?
E eu vejo essa evolução muito evidente aqui na Vivo, no sentido de trazer toda essa acessibilidade em tudo que é proporcionado para os colaboradores, né? É muito bacana ver que essa lei, né, que já existe há muito tempo, as legislações municipais, estaduais, federal, já determinam que tenha acessibilidade, mas a gente vê que não é em todo lugar, mas que a gente tem exemplos que vão se propagando, né, e vão influenciando positivamente a sociedade. Que bacana. Para a gente na Vivo é mais do que uma lei, é um propósito. E eu acho que a gente vem nesse caminho, né? Assim, só uns recados importantes, eu acho que a gente comentou, né? Então, a gente tem uma série de programas na Vivo que auxiliam os nossos colaboradores. Primeiro, que é um tema muito legal, a gente tem isenção da coparticipação do convênio médico, não só para consultas, mas para exames e terapias também. A gente tem o programa Conte Comigo, que vocês falaram, que é um apoio muito importante para cuidar da saúde mental dos nossos colaboradores. A gente tem o programa de fisioterapia aqui no nosso Espaço Bem-Estar, que fica aqui no prédio que a gente está, na Berrini, no Eco Berrini, no prédio anexo. E a gente tem um auxílio que me impactou bastante quando eu assumi como sponsor do pilar de pessoas com deficiência, né? A gente tem um auxílio especial que abrange uma série de procedimentos e apoio para quem tem filhos com deficiência. Eu acho que talvez isso seja o que mais impacta, assim, sabe? A jornada de um pai, de uma mãe, o apoio, a luta diária por um filho com deficiência é algo que não dá para descrever, né? E a gente apoiar esses nossos colaboradores é algo muito, muito impactante. Isso realmente causou um impacto em mim quando descobri que a gente tinha isso. Tem alguém tentando fazer a diferença. E isso é muito legal. Então Vivo pensando em todo mundo. Bom, vamos lá, dando sequência aqui. E agora a gente fala um pouco de futuro, tendência, inovação. Eu sou um cara de inovação, de tecnologia. A pergunta já vai logo para o Dani, voltado à tecnologia, nosso rei da rede social. Super. Você falou que era o rei da rede social. Eu tava zoando. Não, você falou sério, Dani. Falou sério. Você falou sério. Tá bom. Ó, a gente vê, né, que o uso de rede social é extremamente difundido, que inclusive a gente tem que tomar um cuidado, senão a gente é consumido por aquilo, né, pela tela, né? Sim. A gente vê muito isso no LinkedIn, e a gente vê um movimento, e isso é um movimento muito importante para as empresas, né? A conexão digital com o mundo externo é essencial. E as redes sociais estão aí e promovem isso, não só para a Vivo, mas para todas as empresas. Nesse caminho, do ponto de vista profissional e pessoas com deficiência, a gente vê cada vez mais pessoas com deficiência como influencers se tornando vozes importantes nessas redes, falando coisas importantes e dando aqueles choques de realidade. Como é que você vê isso na sua carreira e se você entende que isso é realmente positivo? Para mim, eu acho super positivo, assim, no geral. Eu gosto de seguir pessoas com deficiência que estão em outras empresas ou que falam sobre diversidade, que falam sobre acessibilidade, porque eu acho que também pode ser uma base pra gente seguir, né? Igual eu tava, inclusive gravei aqui no banheiro da Vivo, gente, é uma loucura. Porque, não, é sério, não tô zoando. Porque a porta abre sozinha. Mas é algo tão, tipo, entre aspas, básico, né? que se você pensar, poderia estar sendo feito em outro lugar e não está sendo feito, só que se ninguém compartilhar, talvez não seja feito mesmo. Então eu acho que a rede social, tanto o LinkedIn quanto o Instagram, TikTok, o que seja, e as pessoas com deficiência usando para compartilhar coisas básicas da vida delas, eu acho que ajuda as outras pessoas a entenderem também tanto as dificuldades quanto as coisas que já estão sendo feitas que podem ser replicadas. Isso é importante. Pelo exemplo, né? A gente entender. Alguém quer comentar algo sobre isso? Acho que é um tema importante. Tecnologia, rede social. Acho que é um meio importante. Bom, pergunta para a Josi agora. Beleza? Bom, você lidera e acompanha um monte de discussão dentro do nosso grupo de afinidade, o Vivo Igual, né?
Como é que você vê o papel da tecnologia na acessibilidade? Você entende que isso realmente acelera a adoção da acessibilidade nas empresas, nas cidades, nos meios urbanos? E como é que você vê isso daqui para frente? Olha, Adriano, a acessibilidade na tecnologia é um divisor de águas, tá? Ela pode eliminar barreiras, mas ela também pode criar outras barreiras se ela Sim. não for pensada de forma abrangente. Perfeito. Exemplo, eu vou criar um site, um aplicativo, alguma coisa, vou colocar um leitor de tela. Poxa, que legal, um leitor de tela, muito bom. Mas aí eu coloco um monte de figura, de imagens, de luzes, de tanta coisa que outras pessoas não vão se sentir à vontade. Ou Sim. seja, você eliminou uma barreira, mas criou outra. Sim. Então, tem que ser pensado de forma muito ampla. Tá? E eu vejo um esforço muito grande aqui na Vivo para que seja pensado dessa forma ampla desde a criação, sabe? E eu acho que as empresas têm que entender que essa inclusão tecnológica, ela não beneficia somente a pessoa com deficiência. Ela beneficia todos da empresa, todos os colaboradores da empresa. Porque ela vai ser um ambiente muito mais colaborativo e produtivo. Eu acho, assim, é o design universal. A gente tem que olhar para a acessibilidade, mas também entender o todo, né? Porque imagina, criar certo do começo é muito mais barato do que modificar algo que já foi criado. Então, e a gente vive isso no dia a dia, na experiência. Isso é a realidade não só da Vivo, mas de muitas empresas. Então, esse foco que a gente tem agora, nesses grupos de desenvolvimento, de design universal, é importante. Porque a gente tem que olhar para o grupo para a acessibilidade das coisas. Entretanto, também tem outros grupos e outras necessidades que a gente tem que trazer junto. Então tem um cuidado muito, muito junto, mas os times de TI estão trabalhando bem junto com a gente. Sim, com os nossos certeza. sistemas, os times de redes e assim por diante. Bom, a gente vai seguindo para o nosso encerramento, o que é uma pena. Mas queria fazer uma pergunta final para a Ivone. A gente falando sobre saúde, estratégia de desenvolvimento. É super importante, né, a gente reforçar que a acessibilidade é algo que tem que. Não é, talvez, não, tem que acontecer. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre o impacto da acessibilidade na performance desses profissionais, como você vê esses desafios, e o que você traz de dica pra gente, né, olhando de fora, de uma forma mais ampla, o que mais a gente pode fazer? Pergunta de ouro. De fato, assim, não dá para falar em inclusão sem falar em acessibilidade, e eu ainda encontro pessoas pensando assim, pessoas que estão em posições de decisão, pensando assim, não, vamos trazer as pessoas com deficiência, mas não vamos fazer nada para a acessibilidade. Isso não faz sentido, então a gente precisa pensar na acessibilidade para trazer as pessoas com deficiência. É claro que cada pessoa vai precisar ou não de mais ou menos ou nenhum recurso, mas é preciso ter esse olhar. A acessibilidade é necessária, é uma condição que não se discute, precisa ser promovida. E aí eu tenho percebido, Adriano, assim, que muitas vezes a acessibilidade arquitetônica e a comunicacional, por serem mais evidentes, elas são as primeiras cuidadas, e está certo, precisa mesmo, né, romper, tirar as barreiras, né? A gente tem aquela definição da Convenção da ONU de que a limitação da pessoa, ela está muito mais nas barreiras do que na característica da deficiência. A gente teve o exemplo aqui das Paralimpíadas, né? Quantas pessoas conseguiram mesmo rendimento, ou mais do que atletas sem deficiência, com o seu corpo do jeito que ele é. Então, a barreira, ela impede a pessoa com deficiência de chegar nesses lugares. E aí a gente tem vários tipos de acessibilidade, além da arquitetônica e da comunicacional. Nós temos metodológica, instrumental, mas principalmente a atitudinal, e aí esse apelo que eu quero fazer, um apelo mesmo, um convite, porque a gente está vendo aqui tantos exemplos bem-sucedidos
E a empresa, vendo o valor agregado da inclusão, desse processo, dessa jornada que começou lá atrás, né? Então, o convite que eu faço é, se você está numa posição de RH, de decisão, de liderança, abraça essa causa, comece a contratar, a incluir, a fazer a inclusão da forma correta, né? Não é saudável para uma sociedade a gente ter exclusão de determinado grupo, porque o nosso ambiente não está preparado, as pessoas não estão preparadas. O saudável é que todas as pessoas possam estar representadas nesse ambiente. E se você é uma pessoa com deficiência, saiba que você está abrindo portas para outras pessoas com deficiência que estão olhando para você, desde o Dani, que tem 21 aninhos, aqui começou como aprendiz, já está fazendo carreira na Vivo, até as pessoas que já estão em posição de liderança, como o Adriano. Então, vocês estão abrindo portas, né? Eu também esqueci na minha apresentação de falar, eu tenho uma deficiência visual, né? Tenho visão monocular. Então, só aqui a gente pode ver o quanto dentro da diversidade, a gente tem diversidade, né? E isso agrega muito. Esse grupo aqui demonstra isso e eu reforço o convite para vocês que querem trabalhar na Vivo, venham, porque a empresa se preparou bastante para receber você, se você é uma pessoa, um profissional com deficiência. Muito bacana. Assim, ó, tem um recado para você que está aí. Seja intencional na inclusão. Eu acho que é inclusão, intensidade nisso, ser intencional positivo, sabe? Eu acho que esse é o caminho que a gente tem que seguir. Tem pergunta de fora? Tem? Então a gente vai receber pergunta. Eu nem terminei ainda a dinâmica aqui, mas já temos pergunta. Quem sabe faz ao vivo, gente. Vamos lá. Vamos fazer a pergunta aqui do chat. Primeira é sobre acessibilidade atitudinal, né? E como ela auxilia quando a gente pensa na performance das pessoas, no dia a dia e no bem-estar. Bom, acho que todo mundo pode responder. Assim, meu ponto é, atitude é tudo. A intenção positiva, eu acabei de dar um recado, é tudo. Quando a gente põe atitude positiva, a gente põe um objetivo que vai muito além de metas, de leis, assim, de verdade, a gente está fazendo algo pela sociedade, por um propósito maior. A gente põe uma intensidade, uma atitude positiva e a gente vai em frente. Então, acho que o atitudinal aqui é super importante, né? O resto é tecnologia, né? É acessibilidade como um todo, mas a intenção das pessoas, a atitude dentro de cada ser humano é que faz a diferença. O que vocês acham? É isso mesmo, Adriano. Falou tudo, deu um recado. Tá muito mais no que você deseja, né? O que você busca para você mesmo, então essa atitude está muito mais relacionada do que onde você quer chegar. Essa é a linha. Tem mais perguntas, gente? Sim, a próxima pergunta é sobre autodeclaração e enquadramento, né? Qual que é a importância da liderança apoiar as pessoas com esse assunto dentro da organização? Nossa, eu só vou responder, tá fazendo por mim mesmo, assim. Não temos problema nenhum, eu acho que todos os líderes, todas as pessoas já foram orientadas, a autodeclaração tem que ser preenchido, é uma forma da gente chegar nesses grupos, é importante a gente entender quais são as necessidades de cada pessoa, de cada grupo, então preencham, e os líderes estão aqui para incentivar isso. Eu fui uma pessoa que, eu estou na Vivo há 7 anos e fiz isso há 1 ano atrás, devia ter feito antes, não fiz, fiz há 1 ano atrás, por problemas meus. Então façam, não tem nenhum problema, eu acho que a autodeclaração é importante, porque a gente precisa chegar corretamente e medir corretamente esses grupos. Isso é importante e é relevante para a gente. Quanto mais a gente souber sobre vocês, mais a gente consegue se colocar de uma forma ativa, proativa, inteligente, usando os recursos adequados. Até então, pensar em novos projetos. Projetos, novas formas de acessibilidade, tecnologia para isso, inteligência artificial, tem um monte de coisa acontecendo. Agora, tem um ponto na autodeclaração que é importante a gente considerar, porque assim, quando a empresa já está preparada e, como a Josi falou, tem novos projetos, tem oportunidades, é muito legal você fazer parte.
Agora, tem empresa que quer começar pela autodeclaração para aumentar o seu número. Então, isso não é recomendável, inclusive não é nem permitido pela lei, né? Que você precisa considerar a acessibilidade, preparar as pessoas, preparar o ambiente, ter um ambiente inclusivo para depois incentivar a autodeclaração. É uma observação importante porque a gente encontra empresas em vários estágios, né, de maturidade em relação ao ambiente, à preparação das pessoas, e não é recomendável começar por aí. Eu não sei quem fez a pergunta, provavelmente de outra empresa, né? Não Importante sei. deixar claro. Mais? A última pergunta é sobre, na verdade, um receio. A gente falou de autodeclaração, e que a autodeclaração ela pode ser um pouco banalizada em alguns momentos, né, dependendo do contexto e de como é conduzido. E como que a gente pode conduzir, assim, quando a autodeclaração é um receio para as pessoas com deficiência, quando elas ainda têm um pouco, né, desse receio, acham que as pessoas, né, não vão aceitar. Se vocês puderem comentar um pouquinho mais sobre isso. Então, posso? Eu claro. acho que tem a ver com isso que eu falei. A pessoa vai ter receio se ela não sentir que ela vai ter o respaldo, porque tem lugares que existe sim o estigma, né, que a pessoa é colocada só naquela posição da pessoa com deficiência. Então, se o ambiente estiver acessível e preparado, ela vai sentir vontade de fazer parte disso. Ela não é obrigada a se declarar. É importante para as pessoas também que querem chegar para a sua empresa e falar eu sou uma pessoa com deficiência, que para que ela faça isso, ela precisa do laudo. E aí, dependendo do tipo de deficiência, esse laudo vai ser diferente, vai ser por um grupo multidisciplinar ou pelo médico, depende de cada situação. Precisa ser tranquilo, por isso mesmo que a lei resguarda as pessoas, a pessoa não é obrigada a se autodeclarar. Tem muitos benefícios quando o ambiente está preparado, quando a liderança está preparada, de você se reconhecer sendo quem você é, do jeito que você é, valorizado do jeito que você é. Tem muitos benefícios você ter esse reconhecimento. A Josi trouxe a experiência dela aqui tão bonita, né? O Vitor, o Adriano, né? Então, isso é uma coisa boa se o ambiente estiver preparado. Eu vou só fechar a pergunta e vou me usar como experiência. Eu tenho 44 anos. A gente não consegue saber se eu nasci com surdez no meu ouvido direito ou se eu adquiri ela muito cedo porque eu tive uma infecção quando eu tinha 18 meses. Bom, só descobri isso quando chegou o telefone na minha casa, que minha mãe percebeu que eu só atendia o telefone de um lado, ela pediu para trocar, eu falei, não estou ouvindo. E aí foi. E quase fiquei surdo por completo, porque uma vez eu botei um cotonete no ouvido, esqueci que ele estava lá, o cachorro passou correndo, eu fui pular no cachorro, enfiei o ouvido com o cotonete e tudo dentro do ouvido na parede. Tá tudo bem, tô aqui, gente, vamos lá. Não é uma história triste, é uma história feliz. Quando eu comecei a trabalhar, eu passei muito tempo, já tem vários anos, mais de 10, que eu tenho pensado sobre esse tema de deficiência. E eu sempre tive esse receio, então estou falando para quem fez a pergunta ou para quem pode ter o receio. Se eu me autodeclarar, se eu for declarado um deficiente, serei banalizado. E eu achei que eu deveria me desenvolver e seguir minha jornada sem deixar isso claro para ninguém. E o tempo foi passando aqui na Vivo e eu percebi que, cara, nos 80-20 das pessoas e das empresas e do mundo que quer fazer isso acontecer de verdade, em detrimento de alguns que não, vale a pena tentar. E eu me autodeclarei e fui em frente e percebi que não era nada disso. E que eu tenho a capacidade com isso de ajudar cada vez mais pessoas, de ter conversas e de falar de dificuldades também. Então, acho que a pergunta é importante, mas eu vou usar a minha experiência. Não tenho receio. Eu acho que aqui na Vivo a gente está preparado. Isso acho que vem de forma melhor conduzida no mercado. A gente está preparado para conduzir essas conversas e receber essas pessoas com o acolhimento que tem que ser. Tá? Vou para o fechamento aqui e, assim, dia 21 de setembro a gente comemora o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência.
E é muito importante, dia 21 de setembro, né? É muito importante. E eu queria convidar a Josi para dizer algumas palavras para a gente com relação a isso. Vamos lá. Olhar bem para você agora. E se você acreditasse no meu poder? Se você parasse de ver barreiras imaginárias criadas por estereótipos ou crenças inconscientes que limitam até onde eu posso chegar. Eu vou pegar a colinha aqui porque eu esqueci. Eu tenho certeza de que você é capaz de assumir que existem muitas possibilidades e que as oportunidades estão aí para serem aproveitadas por todos. A mesma certeza que eu tenho no meu próprio potencial, na minha potência e capacidade de transformar a minha trajetória, e você também pode. Eu convido você agora a entender de uma vez por todas que eu posso. Sim, gente, eu não tenho mais nada para falar. Acho que qualquer coisa que a gente coloca em umas palavras dessas a gente estraga, né? Então, para quem quer conhecer um pouco mais sobre o grupo de afinidade, vai lá, procura o Vivo Igual, dentro das nossas ferramentas. E tem Vivo para tudo, né? Tem tempo para tudo e tem Vivo para todo mundo. Agradeço, um excelente dia para vocês. Muito obrigado.